Eu, Gregório, estou aqui voltando para fazer uma pergunta para a professora Anaíne. Eu já tenho uns tempos aqui na Universidade Federal de Goiás, onde eu fico percebendo, acompanhando, né, os demais aqui dentro da universidade, e tem um ponto que eu queria saber, como a Zaina está na universidade, deve me explicar para tirar essas dúvidas, que a minha pergunta é o seguinte, né? De que forma que a universidade entender os indígenas, né, para permanecer o nosso objetivo importante que a gente tem, que a gente traz da nossa comunidade e quer colocar aqui no conhecimento da universidade. E até agora, né, pelo que eu estou observando, acompanhando, que os acadêmicos não indígenas, têm essas dúvidas, né, têm essas dúvidas de entender, de considerar a nossa escrita, a nossa língua, né, as nossas artes, né, os valores que a gente tem, que querem colocar aqui, né, e a universidade sempre, né, ficando com essa, né, não aceitar, né? Então, isso é a minha pergunta. Gregório, eu acho que esse é o nosso desafio grande, sabe? Porque a universidade é construída numa estrutura muito antiga de pensamento, que é muito difícil a gente quebrar ele, que vamos dizer que eles talvez pensem que seja o pensamento mais sólido, né? De criação de conhecimento. E ainda que a gente entre nessas universidades para trabalhar, o que eu percebo é que a gente segue esse ritmo, porque esse ritmo é como ele é posto para qualquer professor que entrar para trabalhar, sabe? O que a gente faz é fazer uma imersão ou outra, é conseguir falar com aqueles que acreditam também nessa outra mudança. Então, acho que assim, o que a gente pode considerar que são desafios, mas que levam às conquistas? Primeiro, como a Mirna falou, né, ter mais gente dentro da universidade, ter mais professores. É importante ter professores indígenas, porque às vezes sozinho, não consegue movimentar tanto, mas é legal ocupar esse lugar. Não só professores, técnicos, né, colaboradores, alunos, porque isso aumenta a pressão. Eu nunca vi nenhuma conquista nossa não vir da pressão. Esse é o primeiro ponto, assim, né? Tem um negócio que eu vou falar, porque é o primeiro isso, primeiro aquilo, eu já falo, gente, não adianta você ser o primeiro e ser sozinho. Porque se não é a pressão nossa em grupo, as coisas não acontecem, não aconteceram e não vão acontecer, né? Todas as conquistas, elas são coletivas. Então, nessa conquista coletiva de colocar nosso conhecimento dentro, eu acho que ocupar esses lugares é importante. Se a gente não está ocupando esses lugares, a gente precisa que pessoas... Vou citar o professor Alexandre, né? Vocês estão aí perto, mas pessoas que tenham entendimento do quanto isso é importante se tornem aliadas para poder fazer isso se movimentar dentro. A gente precisaria que as disciplinas que a gente estuda dentro da sala de aula tocassem nesse assunto, e isso é tudo luta, porque aí a gente muda, né, uma estrutura da universidade, uma estrutura do currículo, e isso a gente só faz em bando, faz em grupo, porque sozinho não adianta, que a gente não consegue. Isso é uma coisa assim que, sei lá, eu não sei se eu percebi ou que para mim já é muito seco, muito duro, sabe? Ter que dialogar sobre coisas que já deviam estar acontecendo e às vezes não acontecem porque a gente também não encontra vozes para falar com a gente. E a gente tem falado muito da presença dos mestres da cultura dando aula, né, dentro das universidades. É uma luta também para levar os nossos mestres de uma maneira digna para ocupar esses lugares, são professores convidados. Então, acho que a caminhada é mais ou menos por aí.
é a gente fortalecer através da presença mesmo, nossa, né, em diferentes lugares, em diferentes posições, mas também daquelas pessoas que pensam como a gente, que esse conhecimento já tinha que estar sendo colocado dentro da instituição há muito tempo. Está fechado, Igor. Na verdade, a gente tem o nosso conhecimento. E os conhecimentos que a gente tem, a gente reforça muito para poder estar chegando na universidade, onde que a gente pode estar, né, agindo, que a sociedade envolvente, a academia pode estar, né, enxergando nessa parte. Então, juntando, né, com vocês, que estão em frente, juntando com os professores que são aliados, né, para a gente ter esse avanço, para encontrar uma saída, porque aqui na Universidade Federal de Goiás é uma das a porta que abriram para os indígenas. E os indígenas, né, que está aqui perante o curso é para poder colocar o que a gente tem, nossos objetivos, né? Então, isso eu fico percebendo que tem essa dinâmica que até agora, né, a universidade, né, nos chegou, né, com a própria visão para enxergar o que nós temos de colocar aqui, junto com eles, porque na cultura deles, na indígena, eles têm, e a gente tem também. Então, isso é minha preocupação. Então, isso é a minha pergunta, né? De que forma que a gente pode estar encaixando, né? Tem alguma maneira para a gente chegar, né? Para poder fixar nosso objetivo junto com o não indígena? Sim, acho que é isso, é reunir todas as pessoas indígenas e não indígenas que têm esse mesmo objetivo e fazer as conversas nas instâncias que precisam ser, né, consultadas, no caso é reitor, pró-reitor, coordenador de curso, e entender como é que a gente muda esse currículo e começa a colocar esses conhecimentos dentro delas, né?